O GPM de junho teve uma elevação de 0,75%. O número é bem maior do que o do mês passado, né, quando o índice não registrou variação, e é o maior desde setembro de 2012. Essa elevação assim tão intensa, que contrasta com o movimento de desaceleração dos últimos meses, ela se explica, número um, pela variação do IPA, número dois, embora sem a mesma intensidade, mas também pela elevação do INCC, que esse mês ainda capta aumentos salariais em São Paulo e em Brasília. Mas no caso do IPA, a gente tem dois efeitos importantes, também um deles predominante em relação ao outro. O primeiro é uma elevação da soja e, portanto, de todos os seus derivados, né, que acompanham de perto o que acontece com o grão. Esse movimento se deve à elevação de preço na Bolsa de Chicago, incerteza em relação ao desempenho da safra esperada para esse ano, tem feito com que os preços subam. O segundo fator, além do específico da soja, é o fator cambial, de valorização do câmbio. Nesse período correspondente ao GPM, de 21 de maio a 20 de junho, o aumento médio foi de pouco mais de 5%. O aumento na ponta já foi de 10% do câmbio, mas se a gente fizer a média dos 30 dias contra os 30 dias anteriores, dá um aumento da ordem de uns 5,2% no câmbio. Esse movimento começa a aparecer, mas de forma ainda difusa, né? Em casos isolados. Então a gente tem pequenos aumentos de fertilizantes, aumentos de alguns metais cujos preços são referenciados à Bolsa de Londres, alguns componentes eletrônicos, né? Todos esses fatores eles começam a aparecer, mas eles têm uma repercussão muito pequena sobre o resultado final. Tanto assim que o efeito da soja foi mais do que primordial, mais do que dominante. E mesmo que o IPA já esteja incorporando alguns desses efeitos, eles ainda estão em produtos muito distantes do varejo, né? A soja ou o farelo, né? Eles não são consumidos diretamente, muito menos os insumos industriais. Então, quando a gente olha para o IPC, não há nenhuma indicação de impacto cambial, né? Os alimentos vieram com uma taxa um pouco menor esse mês, e se alguma coisa aconteceu, que a gente ainda pegou o efeito das tarifas de ônibus antes dessa fase de redução, a maior parte do índice, as tarifas tiveram aumento, então isso também pressionou o IPC. Quer dizer, o movimento do IPC não é um movimento de aceleração provocada por alguma coisa que venha através de repasses cambiais. Pode ser que isso ainda venha a acontecer, mas virá de forma gradativa, a menos que haja uma mudança grande na situação cambial. Portanto, em resumo, esse número 0,75 do IGP, ele é discrepante, ele é muito diferente do que vinha acontecendo, chama atenção, mas eu ainda acredito que ele seja uma ocorrência um pouco mais assim pontual, mais passageira. É possível que no mês que vem a gente tenha uma taxa menor, já que a soja, que é o efeito mais do que dominante nesse caso aqui, já dá sinais, na Bolsa de Chicago, sobretudo, de que a alta forte está cedendo. Então, com isso, esse efeito rapidamente se transmite para o IGP. Mesmo que a gente tenha um pouco mais de impacto cambial no mês que vem, que o impacto cambial se aprofunde, se dissemine um pouco mais, mas esse aumento de possível aumento de um impacto cambial, ele é pequeno perto do que a desaceleração da soja pode provocar no sentido assim, de suavizar a taxa do IGP. Então, eu tenho a impressão que esse ponto é um ponto um pouco fora da curva.